Olá pessoal, eu me chamo Jorge, sejam muito bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Seguinte galera, há uns 2 programinhas atrás eu comentei sobre a morte do Wolverine, né? E comentei também que ele já voltou, né? Porque esses caras tendem a não ficar muito tempo mortos. Mas então eu tive a ideia de comentar com vocês hoje sobre alguns dos momentos mais tristes que eu já li em histórias em quadrinhos, que relatam a história de personagens e heróis das histórias em quadrinhos. Então eu fiz um top 5 aqui das histórias mais tristes que eu já li sobre esses fantásticos personagens. Mas antes de conversar com vocês sobre isso, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para que vocês recebam as notificações. Deixem um like aqui para o Jorge e também aqui embaixo vocês comentem sobre o que vocês quiserem, ok? Direto ao ponto, gente. A morte de Gwen Stacy, tá? Homem-Aranha. Essa talvez, eu coloquei ela em primeiro lugar, porque ela é a história mais triste que eu já li desses personagens. Eu era um garoto, tá? E eu fiquei muito chocado com isso aqui. Aliás, isso aqui entristeceu o mundo todo. Todo mundo até hoje lamenta muito a morte da Gwen Stacy. Os fãs dos quadrinhos em geral, né? Todo mundo lamenta muito esse momento. Então, a Gwen Stacy, ela foi o primeiro grande amor do Homem-Aranha, tá? E o Duende Verde havia descoberto que a identidade secreta do Homem-Aranha é o Peter Parker. Então ele vai ao apartamento da Gwen Stacy, sequestra ela, tá? O Homem-Aranha rapidamente vai atrás dele e aí eles travam uma batalha ali titânica e no meio dessa batalha a Gwen Stacy cai da ponte e embora tenha sido imenso os esforços do Homem-Aranha para salvá-la, ele não consegue. E ela então quebra o pescoço e morre, gente. Tá? É aqui, ó. Eu, sinceramente, eu nunca entendi... Tá aqui, ó. Tá? Ele aqui nos braços dele, ele revoltado, tá vendo? Eu nunca entendi por que a Marvel fez isso com o Homem-Aranha. Porque ele já tinha vivido, sabe, a tragédia ali da morte do tio Ben, não é? Que motivou ele a se tornar o Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grande responsabilidade. E aí morre também o Capitão Stacy, com quem ele tinha grande afinidade. O Capitão Stacy tinha o Peter quase como um filho. E o Capitão Stacy é justamente o pai da Gwen Stacy. E um detalhe, gente, quando ele morre, também nos braços do Homem-Aranha, ele pede para ele: Peter, por favor, protege a minha filha. E o Homem-Aranha não conseguiu, sabe? A Gwen Stacy morreu nos braços dele também. Ou seja, ele falhou. Então, eu não sei, parece que a Marvel estava de alguma forma decidida a fazer do Homem-Aranha um personagem assim, típico de uma tragédia grega. Porque, gente, sinceramente, isso foi muito triste. Até hoje eu não me conformo, eu não sei por que ela morreu. E ela morreu mesmo. Ela não voltou mais, sabe? Não teve ressurreição, não teve nada disso. Eles criaram o Aranha-Verso agora há pouco tempo, nos anos 2000. Nesse Aranha-Verso, a gente vê, por exemplo, uma nova versão da Gwen Stacy em que ela não morreu e se tornou até uma espécie de Mulher-Aranha. Mas isso no Aranha-Verso, né, o multiverso. Mas no universo tradicional, ela morreu mesmo, de verdade, tá? Isso aqui foi muito... Eu fiquei muito triste na época. Era uma criança, um menininho ficou muito triste com isso aqui. De verdade. Um outro momento muito trágico, muito triste, foi esse aqui, ó. Ela acontece na história do Frank Miller, tá? Na fase dele. Aqui a gente vai encontrar a Elektra nessa história, que é o grande amor, o primeiro grande amor do Matthew Murdock, né? O Demolidor. E nessa história que ele enfrenta o Rei do Crime então contrata um mercenário. O mercenário é um vilão, gente, que qualquer coisa que ele pega, que ele toca, se transforma numa arma. Então ele mata você com um palito de fósforo, sabe? Ele segura aquele palito de fósforo, ele joga em você, perfura teu olho, entra pelo cérebro. Aonde bater, ele é fatal, tá? Então o mercenário ele vai atrás da Elektra, tá? E eles travam uma batalha. E nessa batalha ele mata a Elektra.
cruelmente, tá vendo? Ele usa as adagas, ela tem umas adagas chamadas adaga sai. E ele pega e perfura, tá vendo? Perfura o coração dela e mata ela. Eu não acreditava nem que a Electra fosse perder por mercenário, muito menos do mercenário matar ela brutalmente dessa forma. Então eu também fiquei muito triste nessa ocasião e essa história também causou uma grande comoção no meio dos quadrinhos. Ela foi amplamente divulgada, discutida, os fãs ficaram revoltados, mas a Electra morreu. Agora nos anos 90, isso acontece nos anos 80, tá? Nessa história do Frank Miller aqui, que é considerada a melhor fase, uma das melhores fases do Demolidor. Nos anos 90, eles trazem a Electra de volta. Ela hoje está viva de novo no universo Marvel. Uma outra história também que me deixou muito triste, tá? O terceiro, né? Essa aqui é a terceira história que me deixou mais triste de super-heróis. Ela narra a morte do Capitão Marvel, tá legal? Ela é escrita pelo Jim Starlin, que acabou sendo considerado um dos carrascas, um grande carrasco dos quadrinhos, porque quase todas as histórias dele tem sempre um herói que morre. Então, aliás, quem cuida dos desenhos também são dele, tá? O cara, ele desenha muito. A arte dele também é maravilhosa. Pois é, mas aqui o Capitão Marvel, que é um dos heróis mais poderosos da Marvel, um super-herói cósmico, né? Ele descobre que está com câncer. Então ele procura a ajuda dos maiores cientistas da Terra, o Reed Richards e o Senhor Fantástico, né? O Doutor Estranho, o Tony Stark, o Hank Pym, mas ninguém consegue curar ele, viu, gente? E ele morre mesmo de verdade, tá? A gente acompanha ele definhando aqui na história até a morte. E esse personagem também não voltou. Esse personagem morreu de verdade, tá? Ele não teve ressurreição, não. E é uma história muito dull, sabe? Uma história muito triste. Você acompanha ele definhando, ele emagrecendo, sabe? Reflete muito sobre as pessoas que têm parentes assim em situação terminal, né? O sofrimento das pessoas acompanhando, né? Ver aquele ente querido desmoronando, sabe? Morrendo ali pouco a pouco, agonizando, né? Então é uma história muito dull, muito triste. E essa eu coloco uma terceira história em quadrinho mais triste que eu já li. Sem dúvida. Um outro momento muito triste foi esse aqui, ó, Batman, tá? Morte em Família. Essa história aqui, ela narra, então, a morte do Robin, tá? Ela também é escrita pelo Jim Starlin, que é o cara que matou o Capitão Marvel, e ela é desenhada pelo Jim Amparo, que é um veterano aí das histórias do Batman. Mas ela então narra a morte do Robin. Convém lembrar que existiram 3 Robins, tá? O Dick Grayson, né, que é o primeiro Robin, o Jason Todd, que é o segundo, e o Tim Drake, que é o terceiro. Esse aqui é o segundo Robin, é o Jason Todd, ele que morre. Ele descobre pistas sobre o paradeiro da possível mãe dele, sabe, uma mulher que talvez seja a mãe dele. E ele sai, então, seguindo essa pista e acaba caindo numa armadilha do Coringa, entendeu? E o Coringa, após torturar ele bastante, o Coringa mata ele, gente, com um pé de cabra, sabe? Transforma ele numa massa sanguinolenta. E o Batman ali correndo com o tempo para conseguir salvar ele, só que quando o Batman chega, além do Coringa ter massacrado ele com um pé de cabra, o Coringa deixa uma bomba. E essa bomba, então, tira todas as esperanças do Batman. Então, o Jason Todd, ele morre nessa história. Bom, agora há pouco tempo eu soube, eu não tenho acompanhado as revistas de linhas, mas me parece que o Jason Todd está de volta, ele ressuscitou, ele não morreu não, tá? Eles conseguiram ressuscitar ele. E ele agora é um super-herói, meio anti-herói, chamado Capuz Vermelho, tá? Mas mesmo assim, isso aqui foi muito triste, muito triste. E no quinto lugar, é essa aqui, a morte do Super-Homem. Tá? Essa história bombou, sabe? Isso foi divulgado em diversos canais de comunicação, na mídia e um todo. Então isso saiu no jornal, saiu em telejornal, foi mencionado em novela, em programas de televisão, sobre a morte desse grande ícone.
Eu não sei porquê, gente, mas assim, essa história aqui eu botei em quinta posição, porque ela realmente é a que menos me entristeceu. Talvez porque eu soubesse que ele não ia ficar muito tempo morto. Um ícone como o Super-Homem não vão acabar com ele e ficar por isso mesmo. Ele volta mais tarde, tá? Mas aqui nessa história aqui, uma criatura saída das profundezas da Terra ali, misteriosa, chamado Doomsday, né, que é o dia do juízo final, né, os últimos dias, mas que aqui ficou conhecido como Apocalipse. Ele sai ali do chão e começa a seguir um curso de destruição no coração da América. Então ele vai à Liga da Justiça é acionada, mas ele destrói a Liga da Justiça, ele acaba com a Liga da Justiça. E a Liga da Justiça pensa, olha só, Superman, estamos precisando de você aqui porque acho que a gente topou com o próprio Apocalipse. E aí o Super-Homem vai e trava uma batalha titânica com ele, consegue finalmente derrotar ele, né, do Apocalipse, mas ele paga com a vida. O esforço dele, o cansaço, os ferimentos dele são tão graves na luta contra a criatura que ele acaba morrendo. Tá? Essa história também foi escrita pelo Dan Jurgens e desenhada pelo Dan Jurgens, que entrou para a história como o cara que matou o Super-Homem. Mas assim, o texto dele é um texto comum, sabe? Eu não acho nada de especial. A arte dele é aquele estilo clássico americano, tá? É legal pro padrão, tá? E ela proporciona pra gente o que é realmente a proposta da história. Uma história de super-heróis de grande ação, né? Mas essa aqui foi que realmente me deixou menos triste, tá? Foi a morte de Super-Homem. Pois é, galera, esses são os 5 vídeos que mais causaram comoção aí, emocionaram o público e que me deixaram mais triste aí no meio desses eventos aí em que envolvem a morte dos personagens e super-heróis das histórias em quadrinhos. Tá legal? Se você gostou do vídeo, dá um like aqui pra mim, se inscreve no canal e deixa aquele comentário aqui. Valeu? Tchau, gente.